Seja bem-vindo ao canal Inspiração na Tela. O vento frio do outono dançava pelas árvores do pequeno jardim de Dona Alzira, balançando suavemente as folhas secas que se espalhavam pelo chão. Ela estava sentada na cadeira de balanço na varanda, como fazia todas as manhãs. O sol fraco da manhã iluminava seu rosto marcado pelo tempo e pelas dificuldades da vida, mas seus olhos ainda conservavam a vivacidade de quem sabia o que significava lutar. Há semanas, Alzira vinha sentindo uma fraqueza crescente nas pernas. Pequenos movimentos se tornaram desafiadores, a subida de escadas, antes tão simples, parecia agora um Everest. Quando tentava se levantar para pegar um objeto que caíra no chão, sentia uma dor profunda, como se algo estivesse se rasgando por dentro. Mas, como sempre, ela ignorava os sinais do corpo, empurrando a dor para longe, confiando na sua força. Foi quando começou a sentir falta de ar, e a sensação de cansaço tomou conta dela, que resolveu marcar uma consulta médica. O médico, um homem de meia idade com uma expressão preocupada, a examinou atentamente e fez uma série de testes. Durante a consulta, ele fez perguntas sobre seus sintomas, como a dificuldade para andar e os episódios de cansaço extremo, e a olhou com uma expressão grave. Eu suspeito que seja uma doença degenerativa, o médico disse finalmente, com uma voz suave, mas firme. Ela afeta os músculos e a coordenação motora. Não é algo fácil de lidar, Dona Alzira, e não tem cura. A progressão é lenta, mas você precisará de cuidados constantes à medida que a doença avança. Essas palavras caíram sobre Alzira como uma sentença. Ela sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A notícia foi um golpe duro, não só pelo medo do que viria, mas pela sensação de impotência que acompanhava o diagnóstico. Como alguém que sempre fora independente e ativa, a ideia de depender de outros era aterradora. As lágrimas começaram a brotar, mas ela as conteve com força, sem querer demonstrar fraqueza. O médico, percebendo a reação de Dona Alzira, tentou amenizar. Não se desespere. Há tratamentos que podem aliviar os sintomas, mas, infelizmente, a doença não tem cura. Ele fez uma pausa e, com um suspiro, acrescentou: você vai precisar de ajuda, Dona Alzira. Alguém para cuidar de você, para te apoiar. Essas palavras ecoaram na mente de Alzira durante toda a viagem de volta para casa. Ela sabia que a ajuda que o médico mencionava não viria de qualquer lugar. Havia apenas uma pessoa em sua vida, sua filha, Vanessa. Mas ao pensar nela, um nó apertou seu peito. Vanessa, tão ocupada com a vida que construíra, sempre distante com a desculpa de que não podia interromper sua rotina, estava, de repente, encarregada de um fardo que ela não sabia se seria capaz de carregar. Dona Alzira não queria ser um peso para a filha. Ela sempre se orgulhara de sua independência e da maneira como criou Vanessa sozinha, após a morte do marido, há tantos anos. Era difícil aceitar que, agora, ela dependeria de alguém, principalmente da única pessoa que tinha. Mas mais difícil ainda era lidar com a ideia de que Vanessa poderia não estar preparada para isso. Quando chegou em casa, sentou-se na mesa da cozinha, olhando para o telefone, sem saber como dar o primeiro passo. O peso da notícia parecia esmagador, e o que ela mais temia era como Vanessa reagiria. Não queria ser vista como uma carga, não queria que sua filha sentisse que deveria deixar de lado sua vida para cuidar dela. A doença a tornava frágil, mas não queria ser lembrada apenas por sua fragilidade. Ela ainda era a mãe de Vanessa, a mulher que a havia criado com amor e dedicação. Vanessa, por sua vez, recebeu a notícia de maneira inesperada. Quando a mãe lhe contou sobre o diagnóstico, ela ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. A angústia tomou conta dela, mas, ao mesmo tempo, algo mais surgiu, uma sensação de incapacidade, de não saber o que fazer. Ela não conseguia visualizar o futuro, não sabia como lidar com a situação, nem como equilibrar sua vida pessoal e o cuidado que a mãe precisaria. Dona Alzira observava a filha, buscando nas expressões dela uma resposta, uma garantia de que, de alguma forma, tudo ficaria bem. Mas, ao invés disso, o que viu foi uma mulher claramente desconcertada e assustada, com os olhos marejados. Vanessa tentou sorrir, mas o gesto era vazio, como se estivesse forçando algo que não conseguia mais controlar.
Eu vou tentar cuidar de você, mãe, Vanessa disse finalmente, sua voz trêmula. Mas não sei como, eu não sei se consigo fazer isso sozinha. As palavras de Vanessa afundaram ainda mais o coração de Dona Alzira. Ela não queria ser o fardo que a filha não sabia como carregar. E, com o tempo, o medo e a insegurança de Vanessa cresceram, enquanto Alzira tentava, a cada dia, lidar com o crescente desconforto de seu corpo e a dor de ver a filha se distanciar emocionalmente. No fundo, Alzira sabia que o pior não era a doença em si, mas o que ela representava, a perda da independência, o abandono que se aproximava, a sensação de estar sendo deixada para trás. E assim, enquanto o outono passava lentamente, trazendo consigo as folhas caídas e os ventos mais gelados, Dona Alzira se via começando uma jornada ainda mais difícil do que qualquer outra que tivesse enfrentado na vida. A de ver o amor de sua filha se transformar em uma obrigação que ela não sabia como carregar. O dia amanheceu claro e silencioso, com uma brisa suave que balançava as cortinas da sala de estar da casa de Dona Alzira. Vanessa estava em pé diante da janela, observando o movimento da cidade lá fora. O pensamento de que aquela seria a última manhã em que a mãe passaria em casa a incomodava, mas ela tentava ignorar. Ela sabia que precisava tomar uma decisão, mas a pressão emocional estava tornando tudo mais difícil. Nos últimos dias, Vanessa se sentia sobrecarregada e incapaz de lidar com a situação. A doença de sua mãe a estava consumindo de uma maneira que ela não podia mais negar. Ao longo dos anos, ela havia sido uma mulher independente, construída uma carreira sólida, criado uma vida. Cuidar de Dona Alzira seria um desafio que, ela sentia, estava além de sua capacidade. Como equilibrar tudo? Como garantir que sua mãe tivesse o cuidado que precisava sem colocar sua própria vida em espera? Vanessa passou noites em claro, ponderando sobre o que seria melhor para ambas. Ela sabia que deixar sua mãe em casa não seria uma solução viável, as limitações físicas de Dona Alzira estavam ficando cada vez mais graves. Mas o pensamento de deixá-la em um asilo parecia impensável. Aquilo significava abandono, deixá-la em um lugar estranho, longe de casa, de tudo que ela conhecia. O coração de Vanessa apertava a cada pensamento, mas ela também não via uma outra saída. Foi então que ela se lembrou do asilo Jardins da Serenidade, que ficava a algumas ruas de sua casa. Era um lugar bem recomendado, com boa estrutura, e ficava em uma área tranquila. O fato de ser um local respeitável e aparentemente acolhedor foi o que a fez tomar a decisão final. Ela queria acreditar que estava fazendo o melhor, que ali, sua mãe teria um cuidado adequado, que não poderia oferecer. Mas, ao mesmo tempo, a sensação de que estava tomando uma decisão irrevogável a torturava. Com um suspiro, Vanessa pegou o telefone e fez a ligação. Quando a voz do administrador do asilo soou do outro lado da linha, ela explicou a situação, pedindo informações sobre o processo de admissão. Ele foi atencioso, explicando os detalhes, o que só aumentou o peso da escolha. Mas Vanessa não podia mais voltar atrás. Ela já tinha decidido. Eu vou cuidar disso, mãe, disse Vanessa para Alzira, sua voz tremendo ao fazer a promessa. Vai ser o melhor para nós duas. Eu vou te visitar, te ver sempre. Não vai ser definitivo. Eu só preciso de um tempo para organizar tudo. Alzira olhou sem dizer uma palavra. Sabia que algo estava acontecendo, sabia que a filha estava agindo de maneira estranha, mas a dor no peito era grande demais para entender o que realmente estava acontecendo. Ela ainda tinha esperanças de que talvez tudo fosse apenas um pesadelo, que Vanessa, em algum momento, voltaria atrás. Mas não voltaria. Na manhã marcada para a mudança, Vanessa estava nervosa, com os olhos vermelhos e o coração apertado. Ela sabia que não havia outra escolha, mas ainda assim, o peso da decisão a fazia hesitar. Alzira, por sua vez, não disse nada. Ela apenas se sentou na cadeira de rodas, as mãos tremendo levemente enquanto aguardava o momento de partir. A viagem até o asilo foi silenciosa, marcada apenas pelo som suave do motor do carro e pelo estalo dos pneus na estrada. Dona Alzira olhava pela janela, seus pensamentos distantes. Sabia que algo estava errado, mas a dor a impedia de questionar.
Não sabia o que estava acontecendo, apenas sentia que algo estava se perdendo. O que restava de sua independência, de sua dignidade, estava sendo tirado aos poucos, e ela não podia fazer nada. Quando chegaram ao Jardins da Serenidade, o administrador do asilo os recebeu com um sorriso profissional e gentil. Vanessa, embora tentasse parecer calma, não conseguia esconder o nervosismo. Ao se despedir de sua mãe, ela lhe deu um abraço apertado, mas o gesto parecia vazio. As palavras de conforto que ela queria dizer ficaram presas na garganta. Algo dentro de si alertava que aquela não era a decisão certa, mas ela se forçou a crer que estava fazendo o melhor para Alzira. Mãe, fique tranquila. Você vai ficar bem aqui. Eu vou te visitar. Eu prometo. Alzira olhou com os olhos úmidos e, por um momento, parecia querer falar algo. Mas o olhar da filha, cheio de culpa e temor, a fez hesitar. Ela tentou sorrir, mas não conseguiu. E, assim, como se estivesse sendo deixada para trás, ela viu Vanessa se afastando, indo embora, deixando-a sozinha naquele lugar. A porta se fechou atrás de Vanessa, e Dona Alzira ficou ali, no meio de estranhos. O vazio em seu peito parecia se expandir a cada segundo. O que acontecerá com a filha que sempre fora sua companhia fiel? Como ela pudera deixar a mãe para trás, como se ela fosse apenas mais uma velha sem valor? A solidão era cruel, e a dor da rejeição cortava mais fundo do que qualquer doença que pudesse ter. Os funcionários do asilo a acompanharam até o quarto onde ela ficaria. O quarto era simples, mas acolhedor. Uma cama, uma cadeira e uma janela que dava para o jardim. Dona Alzira sentou-se na cadeira, olhando para o vazio, o peso da solidão esmagando seu peito. O que havia acontecido com a mulher que ela havia criado, com a filha que, por tantos anos, foi seu maior amor? O som das vozes dos outros residentes, conversando e se movendo pelos corredores, parecia distante, como se nada daquilo fosse real. Dona Alzira não sabia o que fazer. As lágrimas vieram aos poucos, silenciosas. Ela não queria ser vista fraca, mas o choro era incontrolável. A dor de ser deixada ali, abandonada, era mais insuportável do que qualquer coisa que ela tivesse sentido até então. Os primeiros dias no asilo foram os mais difíceis para Dona Alzira. Ela acordava cedo, como sempre fizera, e olhava pela janela do seu novo quarto, tentando se adaptar à paisagem do jardim bem cuidado que se estendia à sua frente. Mas nada ali parecia familiar. Tudo era estranho, e o silêncio das manhãs, que antes lhe trazia a sensação de paz em sua casa, agora soava como uma lembrança amarga da vida que deixará para trás. Ela ainda sentia a ausência de Vanessa como um peso constante, um vazio que não podia ser preenchido por nada. As visitas de sua filha, embora promessas feitas de forma hesitante, eram esparsas e sempre curtas. Vanessa parecia com o rosto preocupado, mas seus olhos evitavam um contato profundo, como se carregasse uma culpa que não sabia como expressar. Cada encontro parecia mais uma despedida disfarçada, e Dona Alzira sentia que, apesar de ter sido deixada naquele lugar, sua filha já não a olhava mais com os mesmos olhos de antes. Os Jardins da Serenidade era um lugar calmo, com um ambiente que poderia ter sido acolhedor, não fosse a sensação constante de abandono que rondava os corredores. Os outros moradores, com suas próprias histórias de envelhecimento e doenças, eram, em sua maioria, pessoas gentis. Mas ninguém parecia compreender a solidão de Alzira, a dor de ser deixada para trás. Ela passava as horas de manhã a olhar pela janela, observando as folhas caírem das árvores, lembrando dos dias em que caminhava por aquele mesmo jardim em sua casa, com os pés firmes no chão e a mente tranquila. Agora, ela era uma estranha em sua própria vida, perdida em um lugar que não era sua casa. Foi então que conheceu Helena. Helena era uma das cuidadoras do asilo, uma mulher jovem, com um sorriso acolhedor e olhos atenciosos. Ela percebera rapidamente que Dona Alzira estava distante, isolada, e resolveu tentar fazer algo para mudar isso. Todos os dias, ela parava no quarto de Alzira para uma pequena conversa, sempre começando com uma pergunta simples: como você está hoje, Dona Alzira? No início, Alzira respondia com monossílabos, sem ânimo, mas Helena persistia, sempre com sua voz suave e seu olhar gentil.
Em um desses dias, enquanto Dona Alzira estava sentada na cadeira de rodas, observando as outras pessoas no jardim, Helena se aproximou com um livro nas mãos. "O que acha de lermos juntas?" perguntou ela, com um sorriso. Alzira olhou para o livro, os olhos cansados, mas algo naquele gesto simples despertou algo em seu coração. Ela não queria, mas sentiu que precisava tentar, que talvez fosse o começo de algo novo. "Eu não sou mais a mesma", respondeu Dona Alzira, com uma tristeza que pesava em cada palavra. "Não sei se consigo mais fazer as coisas que fazia antes." Helena se sentou ao lado dela, ainda sorrindo, mas agora com um olhar mais sério, como se entendesse o que estava por trás das palavras de Alzira. "Eu sei que está sendo difícil", disse Helena, suavemente. "Mas todos nós mudamos com o tempo, Dona Alzira. Às vezes, as mudanças vêm de formas que não esperamos, mas ainda assim, elas podem nos levar a lugares novos. Talvez seja a hora de descobrir uma nova maneira de ser feliz. Não precisamos deixar de ser quem fomos, mas podemos aprender a ser algo novo, algo mais forte, talvez." Aquelas palavras tocaram algo profundo em Alzira, uma sensação que ela não sentia há tempos. Não era o tipo de consolo vazio que vinha de outras pessoas, era uma tentativa sincera de conexão, de compreender a dor que ela sentia. A conversa terminou com um silêncio confortável, mas ao invés de se sentir ainda mais isolada, Alzira sentiu uma leveza pela primeira vez desde que chegara ao asilo. Nos dias seguintes, ela se permitiu conversar mais com Helena. A jovem cuidadora, com sua paciência e empatia, a ajudou a redescobrir pequenas coisas que ela podia fazer. As manhãs, antes passadas em silêncio, começaram a ter mais vida. Alzira se encontrou em meio a conversas com os outros residentes, pessoas com quem compartilhava histórias e memórias de outros tempos. Ela começou a se envolver nas atividades do asilo, como jardinagem e leitura, coisas simples, mas que começaram a despertar em Alzira uma sensação de propósito que ela pensava ter perdido. Aos poucos, ela foi conhecendo melhor os outros residentes. Havia Dona Cecília, uma senhora de cabelos brancos que adorava tricotar, e seu amigo, seu Otávio, um senhor que passava o dia contando histórias engraçadas de sua juventude. Embora muitos deles também estivessem enfrentando suas próprias limitações, o espírito de comunidade no asilo começou a envolver Alzira, de uma forma que ela não imaginava ser possível. Ela não estava sozinha, como pensava. E, mais importante, ela começou a entender que, mesmo sendo limitada pela doença, ainda havia algo valioso a ser oferecido. A sabedoria de uma vida inteira, as histórias que ela tinha para contar, podiam ser fontes de luz para aqueles que a rodeavam. Em uma das tardes mais tranquilas, quando o sol estava baixo e as sombras se alongavam pelo jardim, Alzira estava sentada na varanda com Helena, observando os outros residentes se reunindo para um chá. O ar estava fresco e, pela primeira vez em muito tempo, Dona Alzira sentiu que não estava completamente perdida. "Às vezes, o que parece o fim é apenas o começo de algo novo", disse Helena, quebrando o silêncio. Alzira olhou para ela, com um sorriso tímido, mas genuíno. "Eu acho que você tem razão", respondeu, sua voz carregada com uma nova perspectiva. "Talvez o que eu estava procurando o tempo todo era apenas uma razão para continuar." Helena sorriu de volta, sentindo que Dona Alzira começava a dar os primeiros passos para encontrar sua paz novamente. O caminho seria longo e cheio de desafios, mas, por primeira vez desde o diagnóstico, Alzira sentiu que, de alguma forma, ela poderia reconstruir sua vida. Não como antes, mas talvez de uma maneira ainda mais forte. E assim, enquanto o dia se encerrava e as estrelas começavam a aparecer no céu, Dona Alzira sentiu que, no lugar da solidão, começava a surgir uma nova esperança. Ela estava pronta para enfrentar o que viesse, com coragem e, talvez, até com alegria. Os meses passaram, e Dona Alzira foi, aos poucos, se adaptando à sua nova vida no asilo. A dor de ser deixada para trás pela filha, embora ainda presente, não era mais a única coisa que preenchia seus dias. Ela havia encontrado um novo ritmo, uma nova forma de existir. Com o apoio de Helena, das atividades diárias e das amizades que começou a formar, Dona Alzira passou a ver o mundo de uma maneira diferente, um pouco mais leve, ainda que carregada de saudade. Mas ela também sabia que aquele lugar,
embora agora lhe fosse mais acolhedor, jamais substituiria a sensação de estar em casa. Uma tarde, quando o céu estava particularmente claro e o jardim exalava o cheiro suave das flores que começavam a desabrochar, Dona Alzira estava no pátio, sentada em uma cadeira, acompanhada por Dona Cecília e seu Otávio, que discutiam sobre as melhores receitas de bolo de fubá. O ambiente estava tranquilo, e as conversas se desenrolavam sem pressa, como se o tempo tivesse diminuído o ritmo. A velhice, afinal, fazia com que a vida se arrastasse de forma diferente, e as pequenas coisas se tornassem momentos preciosos. O tempo, muitas vezes cruel, tinha se mostrado também um aliado. A relação entre Dona Alzira e Vanessa começou a se reconstruir lentamente, como uma casa que, depois de destruída por uma tempestade, começa a ser erguida de novo, tijolo por tijolo, com paciência e cuidado. Nos dias que se seguiram ao encontro no pátio, Vanessa passou a visitar sua mãe mais frequentemente. Não eram apenas visitas rápidas, como antes. Agora, ela se sentava com Dona Alzira por horas, conversando sobre a vida, lembrando os velhos tempos, compartilhando suas alegrias e suas lutas. Ela falava sobre o trabalho, sobre os amigos, sobre a sua própria jornada de autodescoberta que ela não tinha conseguido enfrentar até então. E Dona Alzira ouvia, com um olhar atento, sem pressa, sem cobranças. Era um retorno ao que havia sido uma relação próxima, uma troca de afeto que, com o tempo, havia se perdido, mas que começava a florescer novamente. Vanessa, durante essas visitas, percebeu o quanto a mãe havia mudado. A mulher que ela deixará no asilo estava mais serena, mais forte, talvez até mais sábia. Dona Alzira havia encontrado uma nova forma de existir, uma forma que, embora não fosse a mesma de antes, tinha um brilho peculiar. Ela estava envolvida nas atividades do asilo, tinha feito novas amizades e, ao longo do tempo, passou a se sentir mais confortável no seu novo ambiente. Não era mais apenas a mulher abandonada, mas alguém que aprenderá a viver por si mesma, a encontrar pequenas alegrias nas coisas mais simples. E isso tocava profundamente Vanessa. Ao ver sua mãe cada vez mais ativa, mais envolvida com os outros, ela começou a entender que sua mãe não precisava dela tanto quanto ela pensava. Dona Alzira, de alguma forma, estava reencontrando o seu próprio caminho, algo que Vanessa nunca tinha imaginado ser possível. Era como se sua mãe estivesse se tornando, aos poucos, a mulher que sempre deveria ter sido, uma mulher independente, forte, capaz de se reconstruir, mesmo nas adversidades. Uma tarde, depois de um almoço em que as duas conversaram sobre o tempo, sobre os filhos que cresciam e as perdas que ambas haviam sofrido, Vanessa decidiu fazer algo para reforçar a reconciliação. Ela sabia que, embora a relação delas estivesse melhorando, ainda havia muitos espaços não preenchidos, palavras que precisavam ser ditas. Mãe, eu não quero que você sinta que sou uma estranha para você. Eu sei que cometi erros, que te machuquei, mas eu quero que a gente reconstrua nossa relação, de uma maneira verdadeira. Não quero que você me perca de novo. Dona Alzira olhou, seus olhos profundos e expressivos, e, pela primeira vez, ela viu a vulnerabilidade de Vanessa, aquela vulnerabilidade que ela havia sentido tantas vezes, mas que nunca soubera como reconhecer antes. Eu nunca te perdi, filha, disse Dona Alzira, com um sorriso suave. Talvez você tenha se perdido um pouco de si mesma, e eu de você, mas eu nunca te perdi. O amor que eu tenho por você não desapareceu. Sempre foi, e sempre será, uma parte de mim. As palavras de Dona Alzira não foram apenas um consolo, foram um bálsamo para a alma de Vanessa. Ela sentiu que a mãe, mesmo depois de tudo, estava disposta a recomeçar. O que parecia impossível havia começado a se tornar real, a cura das feridas do passado. No entanto, nem tudo estava resolvido. Ainda havia muito a ser falado, muito a ser feito. Mas naquele momento, ambas sabiam que a base da reconstrução estava ali, no simples gesto de se abraçarem, na disposição de abrir o coração e se permitir reconstruir. Nos meses seguintes, as visitas de Vanessa se tornaram mais frequentes e, ao mesmo tempo, mais descomplicadas. As conversas entre mãe e filha não eram mais apenas sobre as dificuldades do passado, mas também sobre sonhos, expectativas para o futuro, e até mesmo risos. Quando Dona Alzira se sentia mais frágil, Vanessa estava lá para apoiar.
Quando Vanessa passava por momentos difíceis no trabalho ou em sua vida pessoal, Dona Alzira estava ali, com a sabedoria de quem já viverá tanto, para ouvir e aconselhar. Ao mesmo tempo, Dona Alzira continuava a se integrar ainda mais ao seu novo mundo no asilo. Ela começou a participar de algumas atividades de grupo, como oficinas de arte e sessões de leitura, e aos poucos foi tornando-se uma figura querida entre os outros residentes. A rotina, embora ainda marcada pela doença e limitações, passava a ter mais sentido. Ela tinha algo para dar, uma história, uma palavra de conforto, uma lembrança de tempos melhores. E isso se tornava um alicerce de sua própria recuperação emocional. Helena, a cuidadora que tinha sido fundamental no início desse processo, continuava a ser uma presença constante. Com seu jeito atencioso e paciente, ela sempre procurava envolver Dona Alzira nas atividades do asilo, incentivando-a a fazer mais do que apenas existir, mas viver da melhor forma possível. Juntas, Dona Alzira e Helena organizaram algumas apresentações culturais no asilo, nas quais os moradores compartilhavam suas histórias e talentos. Dona Alzira, que sempre fora uma boa contadora de histórias, encontrou prazer em ser uma das oradoras. Seus relatos sobre a vida, o amor, a dor e a superação tocaram muitos dos outros residentes, criando uma conexão que, para ela, foi libertadora. Durante um desses eventos, onde Dona Alzira contou uma história sobre sua juventude, Vanessa estava na plateia, observando sua mãe com um olhar de admiração e orgulho. Ela não reconhecia mais a mulher que havia sido deixada para trás no asilo. A mulher à sua frente era alguém nova, não apenas por causa da idade, mas porque havia renascido de uma maneira inesperada, como uma fênix que se ergue das cinzas. Depois da apresentação, as duas se encontraram no pátio, onde o céu estava tingido de laranja e roxo, com o sol se pondo lentamente. Vanessa se aproximou de sua mãe, com um sorriso tímido. Você estava incrível, mãe. Eu nunca soube que você tinha essa habilidade para contar histórias. Ela sorriu, emocionada, e segurou a mão de Dona Alzira. Eu sempre imaginei que você só precisasse de cuidados e proteção, mas vejo agora que você tem muito mais a oferecer. Dona Alzira apertou a mão da filha com carinho, um sorriso sincero nos lábios. Todos nós temos algo a oferecer, filha. Às vezes, é só uma questão de encontrarmos o momento certo. A vida tem essa forma de nos ensinar, mesmo quando achamos que estamos perdidos. E, naquele momento, ambas souberam que o que haviam vivido antes, os erros e as falhas, já não eram mais o que definia sua relação. O que importava agora era o presente que estavam construindo juntas, de uma maneira nova, de uma maneira que nenhuma das duas poderia ter imaginado, mas que se mostrava, cada dia mais, como um caminho verdadeiro de cura e redenção. Elas ainda tinham muito a caminhar juntas, mas o mais importante já estava claro. À medida que o tempo parecia perdido, a relação entre Dona Alzira e Vanessa continuava a se fortalecer. As visitas se tornaram mais regulares e confortáveis, e a dor do passado, embora ainda presente, havia se transformado em algo mais suave, mais fácil de lidar. A reconstrução de sua relação estava indo além das palavras de perdão ou das explicações. Agora, havia uma aceitação profunda de ambas as partes, uma aceitação de que o que aconteceu não podia ser mudado, mas que o futuro ainda estava por ser escrito. No entanto, apesar de toda a reconciliação, Dona Alzira sabia que ainda havia algo não resolvido dentro de si, algo que ela não tinha compartilhado nem com Vanessa nem com ninguém. Era uma sensação silenciosa, um peso que se acumulava em seu coração, um medo que ela temia encarar. Mesmo rodeada de pessoas que a amavam e de uma filha que estava voltando para sua vida, ela ainda carregava um vazio. Um vazio que, por mais que tentasse ignorar, não podia deixar de sentir. Era a doença. A condição de Dona Alzira, que até então parecia uma realidade distante, mas que sempre esteve ali, à espreita, aguardando o momento certo para se revelar com toda a sua intensidade. A doença incurável que a havia forçado a mudar de vida, a abandonar sua casa, a deixar para trás o que ela mais amava, começava a tomar mais espaço em seus dias. O medo da progressão da doença a assombrava nos momentos mais solitários da noite, quando ela se via sem respostas para o que o futuro lhe reservava. Uma tarde, após uma visita de Vanessa, enquanto as duas caminhavam juntas pelos jardins do asilo, Dona Alzira sentiu um aperto no peito.
Era uma sensação familiar, mas que ela havia se acostumado a esconder. O medo de falar sobre a sua condição, de expor a fragilidade que sentia, ainda a dominava. Ela não queria preocupar a filha, não queria ser vista como alguém que precisava de mais cuidados, mais atenção. Ela queria ser forte, como sempre foi, como sempre se viu. Vanessa, que já estava começando a notar os sinais de que a mãe não estava mais tão bem quanto antes, observou-a com atenção. Dona Alzira, embora sorrisse, não estava mais tão ativa como antes, suas pernas cansadas pareciam não acompanhar o ritmo do seu espírito, e seus olhos estavam menos vivos. Havia algo que ela não conseguia esconder. Mãe, você tem se sentido bem? Perguntou Vanessa, a preocupação evidente em sua voz. Dona Alzira tentou sorrir, mas o sorriso não veio com a naturalidade de antes. Ela olhou para sua filha, sentiu a gentileza em seus olhos, e finalmente soube que era hora de falar. Eu tenho me sentido um pouco fraca, filha, disse ela, sua voz suavemente trêmula. Às vezes, sinto como se meu corpo já não me obedecesse mais, como se estivesse me deixando para trás. Vanessa parou de caminhar e segurou a mão da mãe com delicadeza, como se temesse quebrar o que havia sido cuidadosamente reconstruído entre elas. O que você está dizendo, mãe? Você está com dor? Vanessa perguntou, com os olhos cheios de preocupação. Dona Alzira hesitou por um momento. Ela sempre foi a mulher que se manteve forte, que nunca reclamava, que escondia suas fraquezas até das pessoas mais próximas. Ela temia que, ao revelar a gravidade de sua condição, pudesse quebrar o frágil equilíbrio que estavam começando a encontrar. Mas, ao olhar nos olhos de Vanessa, algo dentro dela se despedaçou. Ela sabia que não podia mais esconder a verdade. Não é só a dor, filha. Dona Alzira respirou fundo, sentindo o peso de suas palavras. Eu sei que minha doença está avançando. Eu não sei quanto tempo ainda tenho, mas posso sentir que está piorando. E isso me assusta. As palavras caíram entre elas como uma pedra lançada em um lago calmo, criando ondas de silêncio. Vanessa, atônita, segurou a mão da mãe com mais força. A sensação de impotência invadiu seu peito. Ela sabia que a mãe nunca havia sido uma pessoa de se queixar, de pedir ajuda, mas agora ela estava ali, compartilhando uma das verdades mais difíceis de sua vida. Mãe, por que não me contou antes? Perguntou Vanessa, com os olhos marejados. Eu poderia ter feito algo. Poderíamos ter enfrentado isso juntas. Dona Alzira olhou para ela, e uma tristeza profunda surgiu em seu olhar, mas havia também uma aceitação. Ela sabia que, em sua própria maneira de tentar proteger a filha, havia se afastado mais do que deveria. Eu não queria te preocupar, filha. Eu achei que conseguiria lidar com isso sozinha. Que, de alguma forma, conseguiria lidar com o que estava por vir sem te fazer sofrer. Eu não queria te perder mais uma vez, e eu acho que tinha medo de te mostrar essa fraqueza. Vanessa a abraçou, apertando-a contra seu peito. Ela sentiu as palavras de sua mãe reverberando dentro de si, a dor da revelação se misturando com a vontade de lutar por ela, de ajudá-la, de ser a filha que ela nunca deixou de ser, mesmo quando se afastou. Aquele momento, embora difícil, marcou uma virada. A verdade estava exposta, e não havia mais lugar para os silêncios que haviam separado as duas durante tanto tempo. Eu não vou te perder, mãe, Vanessa disse, com firmeza. E não vou deixar você passar por isso sozinha. Eu não sei o que está por vir, mas vou estar aqui com você, a cada passo. Você não está sozinha. Dona Alzira olhou, com os olhos cheios de gratidão, e sentiu um alívio profundo. Ela não sabia o que o futuro traria, mas, naquele momento, ela sentiu que, talvez, tivesse encontrado a força que ela tanto temia ter perdido. Era uma força renovada, agora compartilhada, agora com a filha ao seu lado. Nos dias seguintes, Vanessa começou a tomar um papel mais ativo nos cuidados de sua mãe. Ela não apenas visitava com frequência, mas também participava das consultas médicas, tentando entender mais sobre a doença e como ajudar Dona Alzira a lidar com o que estava por vir. Juntas, mãe e filha começaram a planejar o futuro de uma maneira mais realista, mas também mais cheia de amor.
Dona Alzira, embora sentisse a progressão da doença, começou a encontrar conforto em saber que não estava mais sozinha. Helena, percebendo a mudança no estado de saúde de Dona Alzira, também se aproximou com mais sensibilidade. Ela se tornou ainda mais dedicada ao cuidado da idosa, ajudando não apenas com as necessidades físicas, mas também com o emocional. O asilo, que antes parecia um lugar de abandono e solidão, agora se tornava um espaço de apoio e cuidado. Os outros residentes, que agora conheciam mais sobre a condição de Dona Alzira, estavam também mais presentes, oferecendo-lhe amizade e conforto. A dor de saber que o tempo de Dona Alzira era limitado nunca deixava de ser uma realidade difícil de encarar, mas, ao lado de sua filha e com o apoio de todos ao seu redor, ela finalmente encontrou uma paz que tanto buscará. Ela sabia que o fim estava chegando, mas também sabia que, por mais difícil que fosse, ela poderia partir com a sensação de que havia vivido plenamente, e que o amor que ela tinha por Vanessa nunca falharia, mesmo depois de sua partida. E, quando o tempo de se despedir chegasse, Dona Alzira estaria pronta para enfrentar o desconhecido, sabendo que o amor, mesmo na distância, continuaria a existir, eterno e imortal, em seus corações entrelaçados. O tempo, como sempre, continuava seu curso implacável, e o ciclo da vida e da morte seguiam sua dança ininterrupta. A doença de Dona Alzira havia avançado, mas não sem antes deixar um rastro de momentos de ternura, de reconciliação e de redescobrimento para ela e para todos ao seu redor. Ela havia falado abertamente sobre o que estava por vir, sobre o medo e a aceitação, e, apesar de tudo, se sentia em paz, cercada por pessoas que a amavam e por uma filha que, finalmente, estava ao seu lado, pronta para caminhar com ela até o fim. Nos últimos meses de sua vida, Dona Alzira passou a olhar para o que restava de sua existência de maneira diferente. Ela sabia que não tinha mais muito tempo, mas também sabia que o tempo que ainda tinha seria vivido com plenitude. Ela fez questão de ensinar a Vanessa algumas lições que, até aquele momento, ela não havia compartilhado, mas que agora eram fundamentais para o entendimento profundo de quem era sua mãe. Uma tarde, enquanto o sol se punha suavemente no horizonte, Dona Alzira pediu para que Vanessa a acompanhasse até o jardim do asilo. As flores estavam começando a murchar com a chegada do inverno, mas, para Dona Alzira, a beleza das cores do fim da tarde parecia refletir seu próprio estado de espírito, melancólico, mas sereno, cheio de lembranças e despedidas suaves. Filha, preciso te contar algo, disse Dona Alzira, sua voz fraca, mas firme, enquanto olhava para o céu tingido de laranja e rosa. Vanessa se aproximou, sentando-se ao lado da mãe. Ela sabia que Dona Alzira sempre tinha algo importante a dizer, algo que, mesmo sendo difícil, valia a pena ouvir. Era como se a mãe tivesse uma maneira peculiar de transmitir sabedoria, algo que só se entendia quando o momento era realmente necessário. O que é, mãe? Vanessa perguntou, com um sorriso suave, tentando disfarçar o aperto no peito. Dona Alzira olhou para a filha, com os olhos cheios de carinho. Ela sempre soubera que um dia teria que partir, mas sabia também que seu legado não seria algo que desapareceria com sua morte. A relação delas, renovada, seria uma marca indelével. Ela queria deixar para Vanessa algo mais, algo que fosse além de palavras de amor. Ela queria que sua filha carregasse consigo uma essência, uma força para os tempos difíceis que ela sabia que viriam. Filha, eu vivi uma vida longa e cheia de desafios, de alegrias e tristezas. Mas o que mais aprendi ao longo dos anos é que a vida não é sobre o que deixamos, mas sobre como vivemos. A beleza de um amor verdadeiro não está apenas no que ele nos dá, mas também no que ele nos ensina. Vanessa ouviu com atenção, sentindo que as palavras da mãe eram mais do que uma despedida, eram um presente, uma orientação para o futuro. O que eu quero te dizer é que você tem o poder de viver com coragem, com compaixão e, acima de tudo, com o coração aberto para o que a vida te trouxer. Não é sobre fugir do medo ou das dificuldades, mas enfrentá-los com a certeza de que você sempre será capaz de se reerguer, mesmo quando tudo parecer desmoronar. E, nunca se esqueça, você tem amor suficiente dentro de si para superar qualquer obstáculo. Vanessa estava quase sem palavras. Ela sentia a profundidade do que sua mãe estava lhe dizendo, e, ao mesmo tempo, uma imensa gratidão por finalmente entender a sabedoria silenciosa que Dona Alzira carregava dentro de si.
A vida de sua mãe não tinha sido fácil, mas ela sempre soubera viver com graça, com generosidade, com resiliência. E agora, Vanessa compreendia que era isso que ela precisava fazer, não apenas sobreviver, mas viver com plenitude, não importa o que acontecesse. As semanas seguintes foram de um silêncio reverente entre mãe e filha. O corpo de Dona Alzira continuava a fraquejar, mas seu espírito estava mais forte do que nunca. Ela sabia que sua hora estava chegando, mas ainda se dedicava aos pequenos momentos, a uma conversa com um amigo, a um abraço de Helena, a um sorriso trocado com os outros residentes do asilo. Ela estava em paz consigo mesma, com a vida que havia vivido e com a filha que estava ao seu lado. Um dia, quando o sol já estava baixo no céu, Dona Alzira teve uma última conversa com Vanessa, uma conversa em que o que mais importava não eram as palavras, mas o amor imenso e silencioso que as envolvia. Mãe, eu não sei o que faria sem você, Vanessa disse, com a voz trêmula. Ela segurou a mão da mãe com suavidade, sentindo o toque frio que agora a caracterizava. Dona Alzira sorriu, um sorriso fraco, mas cheio de ternura. Ela sabia que sua filha estava sofrendo, que a perda ainda parecia distante e impossível de se enfrentar. Mas ela queria que Vanessa soubesse que tudo o que ela havia feito, tudo o que havia sido, ainda estava ali, no amor, nos gestos, nas lembranças. Você é mais forte do que imagina, minha filha. E eu estarei sempre com você, em cada passo. O que você aprendeu, o que você viveu, isso nunca se perde. Você tem tudo o que precisa dentro de si. Você é minha filha, e isso significa que você tem uma capacidade de amar e de superar que poucos têm. Vanessa sentiu uma dor profunda no coração, mas também uma paz inesperada. Ela sabia que a mãe estava certa. Ela sentia o peso do amor que compartilhavam, e sabia que isso nunca desapareceria. Mesmo que Dona Alzira fosse partir, ela sempre estaria com ela, no fundo de seu ser, em cada momento de sua vida. A morte de Dona Alzira aconteceu de forma serena, quase como uma transição suave. Ela fechou os olhos pela última vez em uma manhã tranquila, cercada pela filha, pelos amigos e por aqueles que, de alguma forma, haviam se tornado sua família. O asilo, que antes era apenas um lugar de passagem, agora tinha se tornado o palco da despedida de uma mulher que havia deixado uma marca indelével em todos os que passaram por sua vida. O funeral foi simples, mas repleto de amor. Vanessa se viu rodeada por pessoas que haviam conhecido sua mãe em diferentes momentos de sua vida, e todas tinham algo a dizer sobre Dona Alzira. Muitos falavam sobre sua força, sobre sua generosidade, sobre como ela tocava a vida de todos ao seu redor, mesmo nos momentos mais difíceis. Naquele dia, Vanessa fez uma promessa silenciosa: ela honraria o legado de sua mãe, vivendo com a mesma coragem, com a mesma compaixão, com a mesma resiliência. Ela sabia que os dias à frente seriam desafiadores, mas também sabia que tinha dentro de si a capacidade de viver plenamente, de amar sem reservas, de enfrentar os medos com a confiança de que sua mãe sempre estaria com ela, em cada passo. E assim, com a partida de Dona Alzira, a história de uma mulher que soubera amar e viver plenamente continuava. Seu legado não estava apenas nas palavras que deixou, mas nos gestos diários de amor e coragem que ela ensinou a todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. E, principalmente, estava em Vanessa, que agora, mais do que nunca, sabia que sua mãe jamais a deixaria. Ela viveria, e sempre viveria, no coração da filha, na força do amor que jamais se perderia. O tempo passou, e a vida de Vanessa seguiu seu curso. Ela, que antes estava marcada pela dor da separação e pela culpa de não ter estado ao lado de sua mãe em seus momentos de maior fragilidade, agora carregava a memória de Dona Alzira de uma maneira diferente. O que antes parecia um peso insuportável, agora era parte de sua identidade, um combustível que a impulsionava a viver de maneira mais plena, mais consciente e mais presente. A perda de Dona Alzira, embora devastadora, não foi o fim da história, mas o início de uma nova jornada para Vanessa. Ela sabia que sua mãe não teria querido que ela se perdesse no sofrimento, mas que a melhor maneira de honrar sua memória era vivendo de acordo com tudo que aprenderá com ela. Era como se, de alguma forma, Dona Alzira estivesse ao seu lado, guiando seus passos de maneira silenciosa e firme, mesmo na ausência física. Após o funeral,
Vanessa decidiu fazer algo que sempre fora um sonho de sua mãe. Ela retomou o projeto de ajudar outras pessoas que, como Dona Alzira, precisavam de cuidados, mas também de afeto, de companheirismo e de dignidade. Dona Alzira sempre falava sobre a importância de um cuidado que fosse além do físico, que olhasse para a alma das pessoas, que tratasse as fragilidades com respeito e carinho. E era isso que Vanessa queria levar adiante, em homenagem a ela. Com o apoio de Helena e de outros amigos que conheciam a trajetória de Dona Alzira, Vanessa abriu um pequeno centro comunitário para idosos em uma parte tranquila da cidade. A ideia não era apenas oferecer cuidados médicos, mas também proporcionar um ambiente acolhedor e seguro, onde os mais velhos pudessem sentir que suas vidas ainda tinham valor, que ainda podiam ensinar e aprender, amar e serem amados. Esse centro, com o tempo, se tornaria um refúgio de esperança para muitas pessoas, mas também seria o reflexo do legado de sua mãe, um lugar onde o amor e a dignidade eram prioridades, onde os idosos não eram apenas cuidados, mas respeitados como seres humanos completos. Nos primeiros dias após a abertura do centro, Vanessa sentiu o peso da responsabilidade. Ela sabia que, com esse novo empreendimento, estaria dando continuidade ao sonho de sua mãe, mas, ao mesmo tempo, ela também estava se desafiando a viver sem a orientação direta de Dona Alzira, sem as conversas que antes a consolavam. No entanto, à medida que o centro ganhava vida, Vanessa começou a perceber que as lições de sua mãe estavam mais presentes do que jamais imaginara. Uma tarde, enquanto caminhava pelos corredores do centro, ela encontrou uma senhora chamada Dona Olga, que, assim como sua mãe, havia perdido a capacidade de andar devido a uma doença degenerativa. Dona Olga estava sentada na sala de leitura, seus olhos fixos em um livro, mas sua mente distante. Vanessa se aproximou dela, com um sorriso gentil que se tornará sua marca registrada. "Como está, Dona Olga?" perguntou Vanessa, com a suavidade que aprendeu de sua mãe. A senhora levantou os olhos, sorriu e, em seguida, olhou para o livro em suas mãos. "Estou bem, minha querida. Mas acho que esse livro já não faz mais sentido para mim", disse Dona Olga, rindo com certa tristeza. Vanessa se sentou ao lado dela e, em vez de tentar animá-la com palavras vazias, como tantos fazem, ela simplesmente escutou. Não demorou para que Dona Olga começasse a compartilhar histórias de sua juventude, de como ela tinha sido uma mulher ativa, que viajava e dava aulas de história para jovens, de como o mundo parecia um lugar mais vasto e promissor em sua época. Durante a conversa, Vanessa se deu conta de que, por trás daquela senhora frágil, havia uma vida rica e cheia de experiências, algo que Dona Olga sentia que, com a idade e a doença, se perderá. "Sabe, Dona Olga", disse Vanessa com ternura, tocando a mão da senhora, "você tem mais histórias dentro de si do que imagina. Não deixe que a doença roube a beleza de tudo que viveu. Talvez não possa mais viajar ou dar aulas, mas as histórias ainda podem ser compartilhadas e com isso, você ainda pode ensinar." Aquelas palavras fizeram com que Dona Olga sorrisse novamente. Algo em seu olhar se acendeu, como se ela tivesse encontrado um novo propósito. Vanessa sentiu um calor no coração, e ao olhar para Dona Olga, ela viu claramente o que sua mãe sempre tentará lhe ensinar: a vida não se limita ao que o corpo é capaz de fazer, mas ao que o espírito pode alcançar. Nos dias que se seguiram, Vanessa continuou a se envolver com os residentes do centro, sempre com a mesma intenção de sua mãe: olhar para cada um deles com respeito, como seres humanos completos, com histórias, emoções e necessidades. Ela começou a organizar encontros e atividades que estimulavam a memória e a conexão emocional entre eles. Nada grande ou grandioso, apenas pequenos momentos em que os idosos poderiam compartilhar suas experiências, ajudar uns aos outros e se sentir úteis, valorizados. Vanessa passou a entender, cada vez mais, que o legado de Dona Alzira não estava apenas nas palavras ou nas ações que ela tomava, mas na forma como ela tocava a vida das pessoas. Dona Alzira, com sua força silenciosa, com seu olhar atento para as necessidades dos outros, havia deixado uma marca indelével em todos que a conheceram. Vanessa agora carregava essa marca, e ela não apenas lembrava da mãe com carinho, mas com gratidão pela forma como ela havia transformado sua visão sobre a vida e o amor. Em uma noite tranquila, após um dia cansativo de trabalho no centro, Vanessa se sentou sozinha no jardim do local, observando as estrelas. Ela fechou os olhos e,
por um momento, sentiu a presença de sua mãe, como se, de alguma forma, Dona Alzira estivesse ali, ao seu lado, sussurrando palavras de encorajamento e amor. Vanessa sorriu, sentindo-se em paz. Ela sabia que a vida, com todas as suas dificuldades, era, acima de tudo, sobre conexão. Conexão com os outros, com o mundo ao redor e, principalmente, com a parte mais profunda de si mesma. O que sua mãe lhe deixará não era apenas uma lembrança, mas uma filosofia de vida, uma vida em que o amor e a compaixão são as maiores forças, capazes de curar, de transformar e de deixar um legado duradouro. Vanessa estava pronta para seguir em frente, sabendo que, enquanto ela vivesse, o legado de Dona Alzira viveria com ela. Os anos passaram e, com o tempo, o centro comunitário de Vanessa floresceu, tornando-se um símbolo de amor e esperança. O pequeno refúgio que ela construíra com tanto carinho se transformou em um local próspero, onde idosos não eram apenas cuidados, mas respeitados, valorizados e, acima de tudo, ouvidos. Vanessa, com cada dia que passava, se tornava mais parecida com sua mãe. Não apenas no modo de falar, mas na maneira de olhar para o mundo com compaixão e coragem, com o coração aberto às possibilidades que a vida ainda oferecia, mesmo nas suas formas mais simples. Em sua jornada, Vanessa se deparou com muitos desafios, mas nenhum tão grande quanto o dia em que enfrentou a perda de sua mãe. No entanto, agora ela sabia que a morte não era o fim, mas uma passagem. Dona Alzira, em sua sabedoria, sempre dizia que o amor não conhece barreiras, nem mesmo a da morte. E Vanessa, ao ver as vidas que tocava diariamente no centro, percebeu que sua mãe estava, de fato, presente em cada sorriso, em cada gesto de carinho, em cada momento de cura e reconciliação. A vida, com todas as suas complexidades e reviravoltas, nunca deixou de surpreender Vanessa. Ela conheceu novos desafios, novos amores, novas amizades. Às vezes, ao caminhar pelo centro e ouvir as histórias de seus residentes, ela se lembrava de sua mãe e sentia como se ela estivesse ali, olhando por ela, aprovando cada passo que dava. Foi em uma tarde serena, enquanto se preparava para mais uma sessão de terapia ocupacional com os residentes, que Vanessa teve um vislumbre de algo que se tornou uma verdade imutável em seu coração. A sala estava silenciosa, exceto pelo som suave das conversas e risos dos idosos. Ela estava sentada com Dona Olga, que agora era uma presença constante no centro, sempre compartilhando suas histórias, e em meio à conversa, Vanessa se viu refletindo sobre o quanto seu coração estava em paz. Ali, com as mãos de sua mãe em suas memórias, com a força das lições que ela deixará e com o amor que guiava cada ação sua, Vanessa finalmente sentiu que estava completa. A dor da perda se transformará em gratidão, e a saudade não mais pesava como antes, mas se misturava ao reconhecimento de que sua mãe estava viva em tudo o que ela fazia. Ela olhou para o horizonte, onde o sol estava se pondo, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. E, naquele instante, soube, com a certeza que só o tempo e o amor podem dar, que o legado de Dona Alzira jamais morreria. O amor de uma mãe, a sabedoria que ela transmitirá, o caminho que ela havia ajudado a construir, tudo isso seria eterno, pois as sementes de amor plantadas ao longo de uma vida nunca desaparecem. Elas crescem, se multiplicam, e continuam a florescer em corações generosos, como o de Vanessa. E foi assim que, com a morte de Dona Alzira, uma nova vida começou. Não uma vida sem dor, sem perdas, mas uma vida com mais significado, mais profundidade, mais compreensão do que realmente importa. Vanessa soubera entender que a morte não é o fim de uma história, mas a mudança da forma como ela é contada, passando de uma geração para outra, de mãe para filha, e de filha para aqueles que ela tocava. Com a mesma calma e dignidade com que Dona Alzira enfrentará a sua própria morte, Vanessa continuou a viver, em cada ato de cuidado, em cada palavra de apoio, em cada ato de amor. A história que ela e sua mãe haviam começado não tinha fim, mas sim uma continuidade em cada vida que tocava, em cada alma que se sentia acolhida. O centro, mais do que um simples lugar de cuidados, tornou-se um templo de amor e transformação. E o legado de Dona Alzira, em sua simplicidade, sua sabedoria e sua força, continuaria, para sempre, nas mãos de Vanessa, que sabia que o amor verdadeiro não conhece o fim. Ele apenas segue, inabalável e imortal, através do coração daqueles que o recebem e o transmitem ao mundo.
E assim, com os olhos firmes no futuro e o coração tranquilo, Vanessa soube, com toda certeza, que sua mãe, em algum lugar além, ainda sorria para ela, orgulhosa. O ciclo da vida e da morte era parte do grande mistério da existência, mas o amor era a única coisa que transcendia tudo, e ela tinha certeza de que, em sua jornada, o amor de Dona Alzira sempre estaria com ela. Conte pra gente de onde você está assistindo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais conteúdos inspiradores. Aqui, a inspiração está sempre na tela.